Vou botar aqui. Ei, Ricardo, boa tarde. Peraí. Cristina. Vou botar aqui. Vamos ver se a ministra... Ah, mas já entrou. Deixa eu ver se eu consigo aqui. Pronto. Então, Conseguimos. conseguimos. Mais fácil do que imaginávamos. Como Tu estamos, ministra? tá me Tudo bem? escutando? Tu tá me Tô. escutando? A senhora Ótimo. também? Deixa eu posicionar aqui. Vamos ver se ficou bem. Aqui. Tá ótimo. Pronto. E eu tô bem? Tô. Você está sempre ótima. Com essa beleza e juventude. Pronto, a senhora que tá, até aparece. E Que tá tudo bem, ministra? nada. Aos trancos e barrancos. A senhora mal assumiu e essa confusão toda, né, menina? Que Nem fala, loucura, né? nem O ministro Douglas lá, mandei para o ministro Douglas fala. e pro Eu estou vendo e pro aqui. ministro Ives, Não, mas que tu eu falei, sabes que ministro, não, porque aquele discurso que ele fez na posse da senhora foi muito bonito, o ministro foi Ives, né? mesmo, né? Aí eu Foi mandei para ele, bonito. eu acho que eu fiquei emocionada. Na verdade, então, Olha aqui o esse, ministro olha lá Douglas ele, dizendo que são duas duas queridas. que E ele é um querido. dá uma saudade, É, mas né? eu estou vendo aqui o nome de tantos amigos. O que está me deixando muito feliz é poder constatar, porque eu digo sempre que o grande patrimônio que nós temos na vida é o da amizade. Então, eu estou constatando aqui que tenho realmente amigos, e você também, né? Porque eles estão aqui presentes no É, meio e, e da tem, tarde. E estou vendo muitos alunos também, porque, na verdade, esse projeto é mais assim, né? Às vezes a gente fica, sei, meio desgostoso com a carreira jurídica, uma série de questões, e aí os alunos tiveram essa ideia que eu achei muito legal, da gente poder aproveitar essa onda de lives e tudo mais, e ter a oportunidade de conhecer melhor a trajetória profissional, digamos, de ídolos do direito, né? De pessoas admiráveis que possam inspirar quem está começando a carreira jurídica. E realmente, quer dizer, a senhora tem uma carreira belíssima, né? E também muito, muito, com uma capilaridade gigante, porque, né, foi pelo Ministério Público e todas as funções. A senhora também teve no CNJ, né? E todas as funções desempenhadas. A senhora podia falar um pouquinho desse, até a gente chegar ao TST, digamos assim, que a senhora advogou e todas essas experiências. Mas olha, Carol, é um prazer sempre estar com você, que além de sermos colegas, de sermos, né, confreiras na Academia Brasileira de Direito e Trabalho, somos amigas. Eu realmente, às vezes, quando eu penso tudo que eu já fiz, eu fico assim, imaginar, é impressionante como é que eu tive tanta vitalidade. Eu comecei realmente cedo, entrei, né, com 18 anos na Faculdade de Direito na Universidade Federal do Rio Grande do Sul e concluí em Brasília, na UNB. Os 2 últimos anos eu já cursei em Brasília. E convidada, eu digo que a vida, Deus orienta as pessoas de alguma forma, né? E nessa perspectiva, ele é o dono, digamos, do nosso destino. Nós optamos, mas sempre, né, de que tem a mão de Deus. E eu acabei no direito do trabalho por força do convite que eu recebi do meu então professor na Faculdade de Direito daqui da Universidade de Brasília, que foi do professor Hugo Gueiros Bernardo. Foi um grande jurista trabalhista e laboral. E ele me convidou para trabalhar no escritório dele, eu ainda estudante. Então, começou, digamos, a minha a vida profissional na advocacia
e com foco na advocacia trabalhista em função deste convite que eu aceitei do doutor Hugo Gueiros. Posteriormente, eu até permaneci no escritório do qual ele era sócio. Depois eu montei o meu próprio escritório de advocacia. Veja que eu advoguei durante 27 anos. E durante 27 anos eu advoguei intensamente. Nesse período, enquanto advogada, é que eu fiz concurso no Ministério Público Federal, foi em 1982, mas eu fiquei pouco tempo, porque na época podia advogar, mas eu compreendi que é difícil servir, não é, a dois senhores. E tive algumas dificuldades quando fui no Supremo defender como advogada um cliente e o Ministério Público opinava no sentido contrário. Eu percebi que seria difícil eu construir uma carreira na advocacia dividindo com outra atividade tão importante, né, quanto a de procurador da República. E acabei pedindo exoneração do cargo. Foi, na época, assim, considerado alguma coisa inédita. Eu lembro que as pessoas me diziam, mas você é louca fazer você pode acumular os dois, você pode advogar. Eu digo, mas é difícil. Enfim, optei pela advocacia. Anos depois, eu fiz um concurso para o Ministério Público do Trabalho, até assim, digamos, para me prevenir, porque houve uma conjuntura pessoal na época que talvez eu tivesse que voltar para o Rio Grande do Sul. Então, eu pensei, vou fazer o concurso, porque se eu tiver que voltar, construir uma advocacia, acabei que fui aprovada. Quando terminou o concurso, eu já tinha definido permanecer em Brasília. Então, eu fiquei realmente o tempo necessário para, enfim, incorporar até o meu currículo com muita honra, o título, mas eu, 24 horas depois, poucos dias depois, acho que 15 dias depois, eu já estava com o meu pedido de exoneração feito. Enfim, até a carreira no magistério, eu abri mão por conta da advocacia. Porque a advocacia é egoísta, você é advogada, sabe disso, não é fácil conciliar com outra atividade. E eu dei aula em Brasília, logo que me formei no CEUB, depois eu fui dar aula na UNB e dei com 4 anos de formada. E fui professora 2 anos da UNB e acabei também pedindo para sair, porque a advocacia era muito absorvente. Eu estava, digamos, numa fase inicial em que a minha a presença no escritório era muito importante. E dessa forma eu... E o escritório era só trabalhista? O escritório da senhora era só... Como? Era só trabalhista o escritório? Não. O escritório, o primeiro escritório que eu integrei, inicialmente não era só trabalhista, porque o doutor Gueiros era o advogado trabalhista, mas o sócio dele era um advogado que atuava na área do direito constitucional, do direito civil, tinham outros advogados. E eu, com o tempo, eu acabei advogando muito em outras áreas. Naquela época, a gente fazia clínica geral. Eu advogava muito perante o Supremo, perante o STJ, atuava na área do direito. Não atuava em áreas específicas, como direito administrativo, direito penal, mas eu atuei muito na área do direito constitucional sempre. Tanto que, quando eu montei o meu próprio escritório, eu fazia clínica geral. Eu advogava perante os tribunais superiores. E tinha outros advogados, evidentemente, que trabalhavam no escritório. Eu me dedicava às causas trabalhistas, mas fazia também direito civil, especialmente direito comercial. Eu dei aula na UNB, eu fui de direito comercial, inclusive. E do direito constitucional. Hoje já não se faz mais isso, mas eu advogava em todas essas áreas. Enfim, fiz cursos de especialização na UNB 2, na época nem tinha mestrado. Quando eu me formei, eu fui fazer o meu mestrado na UNB, eu já estava no TST, e acabei, pelo 5º Constitucional da Advocacia,
integrando o Tribunal Superior do Trabalho e completo, se Deus quiser, no dia 19 deste mês, 19 anos de TST. Então, vivi, digamos, experiência em vários setores do direito. Mas essa determinação, assim, né, de pedir exoneração, depois fazer o outro concurso, fazer concurso, isso é muito assim, é da família da senhora, porque a senhora, quer dizer, os pais da senhora, um é estrangeiro, não é isso? E a mãe é brasileira. Mas a senhora teve uma educação muito rígida, ou era assim, como é que era isso? Estuda, passa? Pois é, sabe que é impressionante? É impressionante. Na minha família, eu sou de uma cidade do interior. Eu lembro que o doutor Medeiros, que eu referi, quem me levou para a advocacia trabalhista, ele uma vez foi fazer uma palestra em Bagé, conheceu meus pais e disse: Cristina, você é tão diferente deles. Então, eles são pessoas, já faleceram os dois, mas eles eram pessoas do interior. Bagé é uma cidade onde eu me criei, pequena, hoje tem 100 mil habitantes, tem universidade lá, tudo, mas é uma cidade onde prepondera a pecuária. E eu, sempre, desde pequena, eu decidi que eu ia para Porto Alegre estudar. Então, eu já fui, com 15 anos, já fui estudar em Porto Alegre, morar com uma tia minha. Eu sempre fui assim, ambiciosa, queria ser alguém na vida. Mas não tem precedente na minha família. Meu pai era comerciante e a minha mãe era professora. Eles não, era bibliotecária, eles não tinham nenhuma relação com o direito. E eu não tenho nenhuma pessoa, nenhum ancestral meu que tenha nem tio, nem avô, ninguém da área do direito. Meu Deus do céu, mas aí abre o escritório. Não ficou com medo, então, de abrir o escritório? Então, não. Aí eu fui estudar em Porto Alegre, fiz o vestibular, fui bem sucedida. Eu tinha uma vocação pelo direito, eu sempre... claro que cheguei a pensar em medicina, todo mundo pensa assim em medicina, mas eu fui fazer testes vocacionais e deu direito. Enfim, eu me direcionei para essa área, mas eu já fiz os 3 anos de clássico, eu fui para Porto Alegre já para estudar. Eu queria fazer na Universidade Federal, o meu curso, e sempre fui assim, estudiosa, dedicada, e sempre compreendi que mulher, para vencer, tem que trabalhar o dobro que o homem. Naquela época, então, era mais ainda, né? Eu lutei bastante. Agora, realmente, a opção... Eu tinha como norte a advocacia, mas ela se concretizou em razão das circunstâncias que eu falei. E eu era, enfim, muito feliz na advocacia, sempre gostei muito de advogar. Mas sabe que ser juiz é digamos assim, é um horizonte também para o advogado, né? E eu tive aquela oportunidade de disputar a vaga, me convidaram na época, e me senti muito feliz, e me sinto felicíssima também como juíza, porque há uma diferença na atuação do advogado e do juiz, mas é muito importante, a vida é uma só, viver as diferentes oportunidades. Assim como você falou, o CNJ, eu integrei o CNJ como ministra do TST. E foi uma experiência riquíssima, das mais importantes que tive assim, na minha vida profissional, foi no CNJ, porque você compreende e você compreende a importância, não é, da pesquisa judiciária, do planejamento estratégico, da administração do Poder Judiciário. Então, foi uma das experiências mais ricas que eu apontaria na minha vida profissional. Foi a passagem pelo CNJ. Passei também pela ENAMAT, foi fantástico. Acho que em ambas eu aprendi mais do que contribuir, mas eu achei a do CNJ ainda melhor. Não sei se eu peguei o concurso nacional para fazer enquanto diretora da ENAMAT, então foi muito duro. Foi o primeiro concurso, né? Tivemos que organizar o primeiro concurso nacional. Foi muito bem. Quando eu terminei meu mandato, já estava com a prova de sentença concluída já e corrigida. Então, já estava para a prova de exame dos títulos e prova oral. Então, construímos desde a resolução que disciplinou o concurso nacional até o edital. Então, foi
eu tive tanto trabalho que eu acho que foi a fase assim que eu agora mais, né, como presidente, mas eu acho que foi a fase que eu mais trabalhei. Agora nem se fala. Você pode imaginar, né? 10 dias praticamente depois da festa, E aconteceu isso tudo. que você foi, eu não poderia imaginar, né, que ninguém estaria trabalhando remotamente, o que envolve, enfim, um esforço muito maior, porque você não tem uma assessoria presente. Então, você acaba fazendo o serviço do assessor, da secretária, ao invés, né, de mandar de volta uma petição, um ofício, uma decisão, você mesmo já vai no computador. Então, eu passo aqui direto na frente do computador. A minha vida tem sido essa. Mas todas as experiências são importantes. E nós temos que lutar para, enfim, vencer as etapas e contribuir para que a justiça do trabalho, né, ela não pare, ela continue prestando a jurisdição, mesmo em tempos de pandemia, que é o que está ocorrendo. Se a senhora tivesse que indicar assim, o ponto da carreira profissional da senhora, que a senhora tem mais orgulho, mais gostoso de lembrar ou de vivenciar, qual seria desse leque todo? Ou não seria tudo? Não, sabe que cada etapa tem a sua importância e tem os seus momentos importantes. E nós temos uma tendência a sempre valorizar ou lembrar do último, né? Do final. Você vê, quando você pergunta até para uma criança, é assim. O adulto também tem essa perspectiva, né? Uma tendência de lembrar do recente. Então, eu lhe diria, bom, tá, hoje qual é, digamos assim, o meu maior orgulho? É presidir o Tribunal Superior do Trabalho, porque são 19 anos, mais 27 atuando perante o Tribunal Superior do Trabalho, primeiro como advogada, depois como magistrada. Então, eu tenho, assim, muito orgulho e uma preocupação de trabalhar, de dar o máximo de mim, de trazer a minha experiência para que a Justiça do Trabalho tenha como tem tido, não é? A sua importância afirmada. Quando tomei posse como presidente, no discurso de posse, referi que o meu compromisso prioritário, né, é com a valorização da justiça do trabalho, do desempenho, né, das suas funções institucionais, de prevenir e de pacificar, por meio da resolução, os conflitos sociais. E nessa perspectiva, né, priorizar o exercício da atividade fim, cumprir a lei, fazer cumprir a lei, promover segurança jurídica para, dessa forma, né, pacificar os conflitos, dar segurança aos empregados, aos empregadores, aos empreendedores, e utilizar e aperfeiçoar os mecanismos que nós temos, como o processo judicial eletrônico, que vem possibilitando, inclusive, o exercício da jurisdição pelo meio remoto, aperfeiçoar esses mecanismos para atender de forma eficiente, célere e produtiva a sociedade. Esse é o maior desafio, sem dúvida. Agora, qual que é hoje, eu penso que o maior seria esse, de ser presidente do tribunal. Mas tem momentos assim, como referi, né? Quando advoguei, quando ganhava uma grande causa, ou mesmo que não fosse grande sob o aspecto, digamos assim, visível, que tivesse uma importância pela tese, não é? Enfim, vivi momentos muito importantes, quando eu consegui montar o meu próprio escritório, quando montei o segundo escritório e finalmente o terceiro, onde eu permanecia da data da minha saída, sempre são conquistas. E na vida o importante é isso, né? Nunca acabar, né? Sempre caminhar, sempre construir e ter projetos e ter desafios e conseguir vencê-los, né? A senhora pensa que com isso a senhora acaba sendo um exemplo, não só dentro, assim, para os filhos, imagino assim, para os familiares, para os amigos próximos, mas acaba que para toda uma sociedade, a senhora percebe isso? E como é que a senhora vê isso? Assim, muito angustiante ou tira de letra? Porque eu acho que... Pode falar, pode falar. É muito grande. É uma responsabilidade, tanto que quando
os meus queridos colegas me elegeram para exercer a presidência do tribunal, eu recitei um pequeno versinho de Virginia Woolf, onde ela diz o que é a importância de um momento histórico de ser a primeira mulher, apesar de eu achar que a igualdade é plena e não tem que distinguir mulher de homem, eu disse que era um desafio e que eu lembrava de Virginia Woolf quando lhe perguntaram o que é uma mulher. Ela disse, eu não sei, ninguém sabe. E ninguém saberá, até que ela tem a oportunidade de se manifestar em todas as modalidades de artes e profissões. Então, é importante que a mulher vá bem até para superar barreiras, que ela seja empreendedora, que ela seja eficiente. Então, isso é uma responsabilidade muito grande. Mas veja que, às vezes, isso é complicado. Quando eu, na minha família, as primas não gostavam muito de mim, porque os pais diziam, você tem que ser como a Maria Cristina, porque eu era estudiosa, era certinha, tal. Então, eram cobradas, você tem que ser como ela. E elas diziam, que chato isso. Então, muitas nem gostavam muito, porque eu fazia a coisinha certa ali, estudava direitinho. Então, eu fui. Acho que você é assim também, Carol. Dá esse perfil. Então, eu sempre fui dedicada, fui aplicada, fui estudiosa. E, em razão disso, eu fui, né, construindo a minha vida. Porque se nós não fizermos assim, é muito difícil, né? Renovo aquilo que falei. As mulheres precisam trabalhar mais do que os homens para conseguirem sucesso. Eu acho que o filho da senhora entrou aqui. Ele estava, eu acho que não está. Eu tinha visto. Aí, ele estava todo... Foi muito bonito também quando a senhora falou. Porque, assim, essa história da pandemia também traz muito para a gente o essencial, não traz, não? Assim, a gente se colocar, né? O que vale a pena mesmo na vida. E se a senhora pudesse falar assim, o que é essencial na vida, para a senhora seria o quê? Assim, em primeiro lugar, a família, o trabalho, o quê? Olha, deixa eu lhe dizer, eu sempre no exercício, sempre na minha vida, eu priorizei profissão. Eu dizia, não, eu tenho que levar muito a sério. Então, eu priorizei com muito prejuízo para a minha vida pessoal. Hoje, eu posso dizer o seguinte, com toda tranquilidade, digamos assim, do alto de uma experiência de vida, né? De vida profissional que eu tenho. O primeiro lugar é a família. É o primeiro lugar. Você tem que colocar a família em primeiro lugar. Depois, você vai colocar, claro, os amigos, a sua vida pessoal e a vida profissional. Mas, se um dia você precisar fazer uma opção, eu acho que é pela a vida, se for necessário, né? É muito difícil ter que acontecer isso, né? Mas eu hoje acho que o permanente na vida é o pessoal, é a família, são os amigos. Eu não fiz isso no curso da minha vida. Sempre achava que... mas hoje eu penso que a profissão é importantíssima. Mantenho e faria novamente o que fiz, porque, inclusive, uma pesquisa que eu também, há pouco tempo, examinei de Harvard, durante 20 anos, eles examinaram e pesquisaram e acompanharam a vida de mulheres e homens que se formaram, tinham a mesma perspectiva profissional, a mesma formação acadêmica, e no curso de 20 anos de vida, os homens chegaram a um percentual muito mais elevado a postos de direção corporativa, e as mulheres bem inferior. E eles chegaram à conclusão que isto ocorreu em razão dos afastamentos das mulheres para cuidar dos filhos. Então, veja que a mulher tem que vencer barreiras mesmo. Isso é estatístico. Ela tem que se superar, digamos, para não ter nenhum tipo de discriminação nos cargos
de ápice, né, das carreiras, ou no âmbito corporativo, ou no próprio âmbito do serviço público. E isso, claro, que eu não vou dizer que não é necessário, é necessário, mas a prioridade que eu colocaria assim como definitiva é a família, amigos, vida pessoal e vida profissional. Se puder compatibilizar, se puder compatibilizar, realmente é melhor. Mas é difícil, em determinadas situações, você dizer que faz tudo muito bem feito. É difícil. É Eu difícil gostaria mesmo. até da receita. Nada Mas, fica prejudicado. mas essa compatibilização, não sei, a senhora tem meio que o segredo, porque, né, não sei, eu nunca lhe vi assim, não elegantérrima, não bonitérrima, curtindo as coisas, as conquistas acadêmicas do filho, quer dizer, de alguma forma, eu acho que a senhora tem uma espécie de receitinha para conciliar a vida pessoal, para se manter, né, na família, no espaço, na feminilidade e também na vida profissional. Bom, que bom que você acha assim. Eu, às vezes, acho que eu fui mais profissional, digamos, do que mãe, do que, digamos, acho que 70% da minha vida foi de trabalho. Mas eu não me arrependo. Acho que deu bons resultados. Eu me considero realmente uma pessoa de bem com a vida. Procuro continuar trabalhando como se eu tivesse 20 anos de idade. Acho que se você se colocar barreiras, você fica para trás. Você tem que estudar muito. Eu estudo hoje como eu estudava no início da minha vida profissional. Eu quero saber de todos os autores que estão modernos, o que tem na atualidade, quem são os tops, e vou ler, vou estudar. Isso é muito importante. Você se reciclar sempre, não deve parar. Se parar, fica para trás. Vem um outro e ocupa o espaço. Então, não que isso seja por competição, mas é uma satisfação pessoal de você acompanhar, né? E isso rejuvenesce, isso lhe dá jovialidade. Eu me sinto, quando estou trabalhando, quando estou estudando, quando eu estou aprendendo, eu me sinto feliz. Acho que é uma receita ter sempre projetos, cumprir e satisfazer, digamos, as suas tarefas com entusiasmo, com amor, e todos vão acabar entendendo, né, no âmbito familiar. Se você não pode, porque tem que trabalhar, vão entender. Tem que haver uma cooperação. Hoje, a palavra-chave é essa em tudo, né? Cooperação, solidariedade, e fazer, e não abrir mão da sua vida por nada que amanhã possa lhe causar algum arrependimento. Então, pelo menos isso, eu nunca abri mão da minha vida profissional. Então, não, felizmente, não tenho assim nenhum arrependimento. Devia ter feito diferente, devia ter feito, não. Tudo foi ótimo e, se precisar, faço tudo de novo. Se tiver saúde, bonito isso. Disposição eu tenho. Me conte uma coisa, tem alguma coisa que a senhora não gosta de fazer e tem que fazer ainda ou não? Alguma chatice do trabalho? Ou hoje em dia a senhora só se permite fazer o que gosta? Não, a burocracia, ela é cansativa. Claro que eu hoje tenho que administrar, né? Eu não posso ficar só examinando teses jurídicas. E eu estou procurando, né, administrar da forma melhor possível. Mas não é uma atividade prazerosa. Não é administrar, digamos, o dia a dia. Coisas que são pequenas e que são grandes ao mesmo tempo, porque você precisa resolver. Então, esta função, ela, digamos assim, me exige mais. Não é tão prazerosa quanto estudar, quanto julgar. Mas eu estou me adaptando, estou hoje sendo mais administrando do que até julgando. E acaba que eu posso até
pegar gosto daqui a pouco e dizer que é melhor. Mas ainda acho que a função de julgar, de estudar um caso, né, formular uma tese, é o lado, digamos, prazeroso, né? Mais prazeroso. Mas hoje eu sinto um prazer muito grande quando vejo que nós conseguimos implantar a sessão por videoconferência junto com a sessão virtual, que a produtividade do tribunal está ótima, está inclusive maior do que antes. Eu até fiquei admirada quando vi as estatísticas. No mês de abril, 4% a menos do que no ano passado. No mês de março, até um pouco mais. Enfim, nós estamos vencendo. Este é o lado prazeroso, né? Ver que o resultado está sendo positivo. As audiências, né, estão se realizando, ou seja, o Poder Judiciário trabalhista ele está funcionando. E esse é um grande presente. Quer dizer, a senhora era a administração disso. Mas a senhora administrava e tinha essa liderança quando tinha um escritório, né? Porque aí tinha que fazer as coisas também. Então, hoje faz o TST como se fosse, né, a grande administração e tudo, com pessoas. Se não fosse a pandemia, seria ótimo. As dificuldades que eu estou aqui apontando, que elas têm tomado assim, muito tempo, são as decorrentes da pandemia, né? Porque é um problema novo seguido de outro. Mas temos uma equipe fantástica, temos na direção do tribunal, digamos assim, uma comunhão de interesses comuns, de conseguir bons resultados, um diálogo muito eficiente, o apoio dos colegas no tribunal, que foi assim total, absoluto, todos dispostos logo a usar as novas ferramentas, com grande sucesso. Então, esse apoio de todos, das equipes que estão funcionando, dos advogados, enfim, do Ministério Público, todos estão, acho que, irmanados nesta tarefa, né, de vencer obstáculos e, se Deus permitir, né, recomeçar a partir do segundo semestre. Nós estamos com uma comissão que está analisando e que vai propor, né, um projeto, né, de retorno que não será imediato, nem total, mas que, se Deus permitir, vai ocorrer a partir do próximo semestre. Se fosse só pelo trabalho, a ministra Cristina prefere trabalhar de casa ou trabalhar com a mão na massa junto com outras pessoas? Não, eu prefiro no tribunal, eu prefiro no escritório. Eu passava o dia no escritório, hoje eu passo o dia no tribunal. E acho assim fantástico o convívio, o dinamismo, né? A parceria, né? Que você discute as coisas, é muito mais eficiente, né? A delegação. Em casa, eu estou por necessidade, né? Trabalhando em casa, mas não é a modalidade da minha preferência, apesar de ser uma modalidade que já vinha sendo utilizada e que foi agora, né, incrementada e que deve permanecer, né, pós-pandemia, como todos estão aqui, né, já. E eu tenho lido que muitas empresas já estão estabelecendo em caráter definitivo, estão fechando, reduzindo espaços para manter uma forma que não era tão utilizada, mas que será também no próprio serviço público. O Supremo Tribunal expediu uma normativa no sentido já de prever até 31 de janeiro parte do serviço remoto. E creio que lá no TST a nossa comissão de estudos também caminhará em alguma alternativa semelhante, porque nem todas as escolas, creches, vão retomar as atividades de imediato. Então, haverá um grupo prioritário de servidores que terá de ficar ainda um tempo, né, em trabalho remoto, quando isso for possível, sem nenhuma dificuldade. Então, vamos praticar de uma forma bem mais intensa do que vínhamos fazendo. Chato, porque quem tem esse calor humano, quem é apaixonado assim pelo que faz, geralmente gosta, né, de ver. Eu fui ontem no escritório, me deu uma tristeza, anteontem. Aquela coisa vazia, né?
Aí dá um baixo astralzinho, sei lá, também tenho vontade de. Ficava também o dia todo no escritório, mas e aqui em casa eu tenho a impressão até que trabalha-se mais, porque né, eu não estaria 1 hora da manhã trabalhando no escritório, mas aqui às vezes acabo excedendo. Eu não sei como é que a senhora está de quarentena, quer dizer, se está sozinha ou se tem que administrar ainda, porque isso também é um problema do mercado de trabalho da mulher, né? Porque eu estou com o Rafa fazendo o dever do primeiro ano, fazendo, né, arrumando cama. A senhora está arrumando cama? Não, Tá nessa coisa de não, pô, fazendo não, eu faxina. continuo. Não, eu moro em casa, né? Então eu continuo com a minha empregada, que ela está, é uma pessoa que fica comigo, enfim, ela tem os períodos também que ela sai e fica um tempo na casa dela, um pouco, mas fica bastante tempo aqui e me atende, por isso não, eu não almoço, não janto, Não não faz mais faço nada. nada. Não, aí eu não faço nada, a casa fica. Se eu estiver sozinha, nem a cama eu arrumo. Eu já venho, acordo, eu vou no jardim, assim, quando dá um tempo, mas eu fico preponderantemente na frente do computador. E também até eu estou dormindo 2 horas da manhã, então está um desgoverno. A minha vida está um desgoverno em casa, porque eu trabalho, eu ligo, eu tenho também colaboradores, assessoria que dorme tarde, eu já sei, eu ligo 11 da noite, às vezes, Quer nem saber. porque eu esqueço que é tarde. Então, nós estamos trabalhando muito mais, sem Muito dúvida, right. pelo meio remoto, É. né? Agora, a senhora falou de comer, de não sei. A senhora é uma pessoa que se cuida, assim, faz ginástica, consegue conciliar essa coisa? Come direito, ou o que tiver na frente come, não tem dieta nenhuma. Tem cara de que se cuida, né? Não, eu cuido. Não, eu cuido. Eu cuido da É. alimentação e não tem hora, assim, certa. Quando ela não está É. aqui, a minha secretária, eu aí não tenho hora certa. Mas ela me impõe certos horários, me impõe o cumprimento de horários. E eu faço pouco exercício, mas faço. Eu faço pilates, continuo fazendo pelo WhatsApp. Mentira, 3 vezes é. por semana, eu faço pilates três Então a vezes por senhora é muito semana. focada, eu não consigo. É, Ah, até por causa da coluna. E eu faço também, pelo menos também umas 3 vezes por semana, eu faço bicicleta na frente da televisão. Aí eu tenho que cuidar, assim, por senão a casa cai. Cuidado. é. Eu tomo algum cuidado. Mas não tem muito tempo que eu faço isso. Tem uns 15 anos que eu passei Se a cuidar? me cuidar, a fazer pilates, a caminhar, né, ou Mas esteira, é, bicicleta. tem que. Terapia a senhora Tem uma faz? hora, Hã? Terapia a senhora faz para cabeça? Não. Meu É bom luxo também. esgota nessas duas atividades, não. Não dá tempo, nunca tive hobby, nunca tive tempo para ter hobby. De vez em quando, a única coisa que eu faço, além de ler, que eu não consigo, acho que ler não é hobby, né? É eventualmente assistir algum seriado, assim. Mas assim, A umas senhora duas vê vezes, série? Hum. umas 2 vezes por semana eu vejo, 3, vendo. Aí quando eu faço a bicicleta, eu vejo. Mas é a única coisa assim que eu fico fora do trabalho Hum. é ver um seriado. Hum. Qual o seriado que a senhora gosta? Agora, não, eu já Hum. vi vários. Agora, atualmente, eu estou vendo Catarina Grande. Não, não vi, É, não. Mas é, eu vejo mais. Eu mas já só vi. vejo por causa da minha professora de inglês. Aí eu vejo sem legenda para a gente conversar, não sei o que, quer dizer, não é nem uma Boa atividade boa. ideia. Eu ainda fico É boa assim, ideia. cansada, mas ela me indicou, a Catarina me indicou até. Eu vou pegar, mas também não dá tempo de nada, nossa, mãe do céu, com essa Não, quarentena, não dá tempo de nada, estuda pois é. demais. Agora me conte uma coisa, qual que seria então a qualidade profissional assim da doutora Cristina que a senhora poderia definir assim, o que lhe define melhor? Profissionalmente, olha, eu acho que é a, a garra, viu? Eu sempre tive e muita persistência para alcançar os meus objetivos. Como eu lhe disse, eu acho fundamental, em qualquer profissão, você ter projetos. O dia que a pessoa para de ter projetos, ela tem que se aposentar. E assim mesmo ela tem que ter outro tipo de projeto pessoal, porque senão vai ter depressão.
E dentro do projeto que você, enfim, constrói para aquele ano, para aquele mês, você tem que levar adiante. Isso é muito importante, ter persistência. Eu sempre fui dedicada, sempre trabalhei muito e sempre estudei muito. E eu ia falar coragem. construir os meus... e coragem também eu tenho bastante. Eu sempre achei que tudo Claro que eu nunca pretendi algum objetivo que fosse inexequível, né? Você tem que ter o limite do possível. Mas eu tenho uma tendência a achar que eu consigo fazer as coisas. Tanto que eu já fiz muitas coisas ao mesmo tempo. Hoje eu tenho selecionado, porque você pode não fazer bem, né? Se colocar muitos objetivos para serem atingidos simultaneamente. Mas coragem, eu também diria que é uma outra qualidade que tenho no campo profissional, né? Eu não tenho medo. E o juiz não pode ter medo. Nem o advogado, mas o juiz especialmente, né? Porque se o juiz não tiver coragem, ele tem que mudar de profissão. É verdade. E a senhora acha que tem alguma característica na sua personalidade que lhe atrapalha profissionalmente, que a senhora sempre, recorrentemente, tem que tentar vencer e domar e tudo mais? Olha, Carol, até assim, como é que eu vou dizer assim? Eu fico até constrangida de dizer que não vejo assim, mas eu sou de bem com a vida, sabe? Não, mas a senhora é muito exigente, não é não? Não lhe atrapalha muito, não? A senhora acabou de falar, não vou fazer tudo para não ficar tudo perfeito. Exigente eu sou. Exigente, centralizadora eu sou. Isso é verdade. Isso deve atrapalhar. Se eu mandar tirar, se eu não... Agora eu que faço cópia, né? Na impressora. Faço todo o serviço hoje aqui, eu própria. Mas se eu mandar tirar, eu lembro quando eu era advogada, eu mandava formar um agravo de instrumento. Eu olhava folha por folha antes de mandar dar entrada. E aí eu lembro que me dizia, mas você não precisa fazer isso, tem quem faça. Diário da Justiça, eu relia. Tinha duas pessoas que liam, eu relia e trazia para cá e relia Diário da Justiça. Na época, não é que hoje dose, mecanismos de controle. Mas eu sou muito centralizadora e sou muito exigente. Para quem trabalha comigo, realmente eu devo ser tida assim um pouco como chata. Mas se você não fizer isso, é muito perigoso, muito arriscado você delegar as coisas. Eu olho tudo, assinatura, olho realmente tudo. E não me arrependo, porque quantas vezes eu encontrei, tanto que eu confiro, num ofício que eu assine aqui, eu confiro a redação. Eu não me limito a olhar assim o conteúdo. Até hoje, eu posso ficar até as 2 da manhã, mas eu leio tudo que eu assino. Então, isso pode ser... Poxa, vamos, pode época ser de voto. Quem trabalha. Mas meu pai. Não, e você acaba... Não, é para a senhora que é ruim, porque cansa, né? Cansa, isso cansa. Perfeccionista, olhar tudo. Mas eu não me arrependo, viu? Porque você evita fazendo isso. Isso eu até acho que é um ponto, pode ser chato para quem está do seu lado, para quem trabalha com você, mas para a finalidade de tudo, pessoal, profissional, o que for, você olhar tudo e fiscalizar tudo significa, não é que está certo o que o preço da liberdade é eterna vigilância, você tem que estar vigilante para as coisas darem certo. Se todas as pessoas fizessem o que lhe é atribuído de forma correta, seria maravilhoso, mas nem sempre é assim. Eu vivo encontrando falha nas coisas, até nas minhas próprias. Outro dia eu fui ver um vídeo do qual eu participei, e não é que eu falei errado o artigo da Constituição. Era o artigo, aí morreu. 60. E eu falei 160. Eu disse, como é que eu errei? Aí mestre em direito constitucional ficou noites pensando nisso.
eu fiquei muito impressionada. Eu digo, eu errei. Veja que todos nós erramos, né? E olhando o vídeo para até para corrigir para o próximo, não é? Enfim, alguma coisa. Mas eu percebi que eu, que sei decor que é aquele artigo, falei o outro. Veja, né? Como o erro faz parte da vida humana e ele está presente. Então, sempre tem que ter uma conferência, né? Quando eu que tenho que fazer a conferência, eu faço. Tá certo. Tá certo, vou nem discutir. Agora, ô ministra, a senhora tem algum ídolo, alguma inspiração? A senhora foi entrevistada por ser inspiração de um monte de gente. E quem seria a inspiração para a senhora? Se é que tem? Olha, eu na minha vida profissional eu tive várias inspirações de grandes juristas. O primeiro deles foi o ministro Paulo Brossard, Souza Pinto, que a filha mais velha do ministro Paulo Brossard, é como minha irmã até hoje, nós estudamos juntas e entramos para a faculdade juntas. Então eu comecei a estudar direito na biblioteca do ministro Paulo Brossard. Uma biblioteca fantástica que é conservada até hoje pela família. Então ele foi, digamos, o meu primeiro paradigma. Depois eu tive também um outro importantíssimo da minha vida profissional, que foi o meu professor de Direito Civil na URGS, em Porto Alegre, que foi o professor Clóvis do Couto Silva, um grande civilista. Ele levava as turmas do primeiro ao quinto ano. Eu quase que não vim para Brasília transferida, porque eu queria perder o professor Clóvis. Influiu demais, tanto que eu queria ser civilista. Depois, quando eu vim para Brasília, eu tive o doutor Hugo Gueiros, que foi um homem também, um jurista importantíssimo na minha definição profissional. E tive dois outros, que foram o professor Alfredo Buzaide e o professor José Frederico Marques, de quem eu fiquei grande amiga e de quem escritórios que eu tive a honra de representar como advogado em Brasília. Tanto o professor Buzaide quanto o professor Frederico Marques foram realmente paradigmas. Eu diria que foram todos já falecidos. E eu não vou falar nos vivos, não é? Porque posso esquecer algum, mas estes foram realmente juristas que marcaram e que estimularam a minha trajetória profissional. Ô, ministra, a senhora é muito legal, a senhora é muito inspiradora mesmo. Eu estou vendo aqui, porque a senhora vai entrar no outro evento agora do TST, e eu estou lhe roubando já 3 minutos do evento. Eu separei aqui, eu vi uma entrevista da senhora falando da... Na entrevista era aquele programa da TV Justiça, livros que gostam, e a senhora falando essa de Queiroz. E eu separei, cadê, meu Deus do céu? Aqui, que eu achei hoje o Dia dos Namorados. Eu falei, olha, me lembrou da senhora, porque... Olha que bonita essa passagem dele. É que o amor é essencialmente perecível, e na hora em que nasce começa a morrer. Só os começos são bons. Então há um delírio, um entusiasmo, um bocadinho do céu. Mas depois, seria, pois, necessário estar sempre a começar para poder sempre sentir. E a senhora é a pessoa que está sempre começando. Todo dia que a senhora acorda, a senhora tem um entusiasmo, né? Um carisma, uma vontade de viver, de fazer bem feito, que tem um pouco dessa paixão, né, dessa coisa do começo, e veja quantos anos de experiência que a senhora tem na carreira jurídica, vivendo como se tivesse formado ontem, né, de paixão, de entusiasmo. Então, eu quero lhe dizer o seguinte, foi muito bom conversar com você, como sempre é, e uma pena esse tempinho curtinho, mas assim, eu acho que foi bom para os alunos verem, para as pessoas, para os amigos, tantas pessoas queridas que eu estou vendo aqui levantando o coraçãozinho para a senhora, verem o quão fora da caixinha, o quão assim, fora de série a senhora é. Eu tenho muita admiração pela senhora. A senhora pode dar as palavras finais para a senhora encerrar e ir para o seu outro evento. E lhe agradecendo de novo 1000 vezes, porque esse tempinho para falar da vida, eu sei o quanto que a senhora está valioada de coisas e realmente deu essa honra para a gente. Fico muito feliz mesmo. Obrigada, Carol. Olha, eu sinto o mesmo por você. Muita admiração, muito carinho, muita estima. Você é uma guerreira, uma batalhadora, é um exemplo de mulher profissional e concilia, né, a vida acadêmica com a vida na advocacia, e ambas são egoístas, né?
Então, você é digna do nosso aplauso e eu fico contente por ter, enfim, participado, né, desta conversa informal, porque é muito agradável, não é? Falar da vida, falar dos amigos, falar do trabalho, né, de uma forma que constrói, né, como você disse. Porque dedicação, rigor e estudo, né, abnegação, são fatores e são elementos que compõem, não é, uma vida profissional efetiva, bem exercida, né? Essa responsabilidade que nós devemos ter, não é? Sem descuidar também de momentos como esse, que são amenos e que contribuem até para que nós recarreguemos as energias e fiquemos mais estimulados ainda para, né, construir, do que diz aqui com a minha atividade, né, para construir diariamente, né, um ponto positivo para melhorar a prestação jurisdicional, para bem exercer, né, estímulo e inspiração que eu peço que não me faltem para exercer bem a presidência do TST. Muito obrigada. A senhora exerce lindamente. Muito obrigada. Um beijo. A senhora, um beijo. Eu quero com agradecer a todos os amigos que estão aqui comigo e colegas. Muito obrigada. Isso, tem muitos amigos mesmo aplaudindo a senhora e reconhecendo o quanto que foi legal esse bate-papo, tá bom? Ótimo, Carol. Beijo, Obrigada. fica Boa com Deus, sorte. querida. Tchau. Sucesso. Beijo.